Isso aí foi Eles erraram. Por que o Palmeiras Agora fez tem um cartão novo. Não, Facicano, não queremos saber de verdade. Por que o Palmeiras fez um primeiro tempo muito parecido com o que fizera com o Botafogo? Porque ontem, quando acabou o primeiro tempo, 2-0, a gente tinha até falado isso aqui ontem. Se acontecer alguma coisa parecida, o outro time é o Flamengo. Vai ser mais difícil de ganhar. Eu falava aqui. E foi exatamente o que aconteceu, a sensação que eu tive ontem. O Palmeiras fez um primeiro tempo horroroso. O Flamengo jogou bem. O Flamengo fez 2-0. E aí eu falei assim, acabou, não vai ter virada. Porque o time que tá do lado de lá é outro, né? Foi pouco, porque o Flamengo até quando fez 2-0 no primeiro tempo, entregou a bola pro Palmeiras e ficou trancado, esperando o contra-ataque. Se eu fosse o Tite, eu tiro mais pra cima do Palmeiras, pra fazer 4, 5, 6 que dava. Ontem era jogo pra goleada histórica de novo. Foi um espanco, foi um massacre, foi uma surra, foi uma sova, foi uma vergonha. Foi um resultado acachapante, vexame. Porque o vexame é como você perde um jogo, independentemente do adversário. O Palmeiras perdeu pro Flamengo no Maracanã. Pô, e daí? Bate igual, 1-0, 2-1, 2-0. Normal. Joga, né? Joga, compete, vai até o fim, tenta. Mas por que o Palmeiras não jogou? Porque o time foi completamente destruído no seu processo psicológico na escalação. Na escalação, você acha que já... Porque o time entra morto assim. O erro assim, ou você faz um esquema móvel dentro de campo com 3 zagueiros, que eu brinco assim, dos 3 zagueiros entre aspas, né? De você colocar um cara que vai ser um primeiro volante, que vai pelo menos ter uma figura que pare que era pra ser o no Luan. buraco. Era que pra ser o estava Luan. o meio-campo defensivo do Palmeiras. O meio-campo defensivo do Palmeiras era um buraco. Então, esse cara era pra ser o Luan. Sim, ou o Luan, ou o Zé, ou então, já que o Zé tá saindo, o colombiano que não joga absolutamente nada, que não tem noção tática nenhuma, que é o Richard Rios, que é o jogador mais elogiado pelo Abel Ferreira. Segundo ele, foi a melhor contratação que o Palmeiras fez nos últimos 25 anos. Né? Deu palmas ao Barros, que o scout do Palmeiras olhou um jogador de Série B, né, que estava no Guarani, com todo respeito hoje ao Guarani. Tá, mas eu acho que contratar fazer essa exaltação, acho que ele tinha que fazer essa exaltação se o Palmeiras contratasse um Messi da vida, um jogador de altíssimo nível, que não foi o caso, né? Enfim. Mas aí outros que merecem elogios, como o Hendrick, coitadinho, que tentou jogar sozinho ontem, isso aí, o elogio é assim, Sormani. Não, tem 17 anos. E aí o Hendrick? Não, tem 17 anos. Aí, Richard Rios perde 4 gols. É um injustiçado! Ele perdeu 4 gols, mas vejam, a trave saiu do lugar. Que ele chutou certo, mas a trave... Quem que é esse? Esse é o Abel falando do... você tá imitando o Abel. Não, exatamente. Porque assim... Quando fala do Hendrick. E o Hendrick, Abel? Bom, e o Breno Lopes? O Breno Lopes é o maior injustiçado do mundo. Junto com o Richard Rios, é isso? Não, junto com o Richard Rios, não. Se o mundo tivesse que nascer de novo, ele tinha que nascer como planeta Richard Rios e Breno Lopes. Então, bom, detectamos já então, assim, a parte da sua resposta que o Abel tem muita culpa nessa derrota. Tem. Escalou mal. Outra coisa. Não só escalou mal, ele posicionou mal os jogadores. Também. É isso? Porque, além de tudo, se você tem um atleta que coletivamente ele é débil, ele é falho, você não pode colocar esse cara pra jogar. Quem é esse cara? Que é o Richard Rios. Ele arrebenta meio campo. Arrebenta. Ou um atacante que não faz gol. Primeira bola do jogo cai no pé do Breno Lopes. O que acontece? Nada. Primeira bola do Flamengo cai no pé do Pedro. O que acontece? Gol. Não. Primeira bola caiu na cabeça do Pedro, ele cabeçou, o Everton pegou. Sim, mas a primeira chance cara a cara igual gol, entendeu? Então, assim, a diferença é de que um finaliza. Esse é o lance do Breno Lopes. Até enfim, o agora, Hendrick fica com uma raiva. Agora, eu acho que assim, vamos analisar vários outros aspectos. Esse time, em 2023, ele inexistiu em decisões. Inexistiu. É verdade, o jogo de ontem era uma decisão. 3 grandes decisões no ano. Nas 3, ele jogou completamente borrado. Bom, peraí, então vamos lá. Ganhou o Campeonato Paulista, mas quais são as 3 decisões que você fala? São Paulo, Copa do Brasil, Boca Juniors na Libertadores. Não existiu. E ontem? Que era um jogo chave. Agora teve um jogo chave com o Botafogo, exatamente. Acho que assim, o Botafogo, ele lidera o campeonato. O Botafogo que você estava explicando ontem, como que o Botafogo chegou a liderar o campeonato, etc. Uma coisa é você comparar o Botafogo, esse time atual, outra coisa é você comparar o Flamengo com a história recente que tem, com o tamanho que tem, com a rivalidade que tem com o Palmeiras. É campeonato à parte. É à parte. Pro Flamengo ontem, era um campeonato à parte. E ele entrou para jogar um campeonato à parte, que o devolveu para o campeonato em que ele queria, obviamente,
ainda estar na disputa como está e está muito forte. Psicologicamente, ontem ele ganhou um foguete, sabe? Ele disparou como um foguete. Pode não ganhar, mas ele vai encher o tanque do Flamengo, tá... Faz uma viagem daqui pra Plutão sem escala. Do grupo, o Eric Pulgar, esse é um monstro. É Erikenbauer. Erikenbauer no Flamengo, o volante Pulgar, o grande nome desse time. E aí a gente tem Cebolinha emplacando no Flamengo. Cebolinha, que eu falava que não tinha jogado nada, diga-se de passagem, até o Tite chegar. E ontem eu e o Bruno Prado a gente falou aqui, tem que manter o Cebolinha. Se ele tá jogando bem, se ele tá confiante, deixa. Ah, mas o Bruno Henrique, tá bom. Se o Cebolinha voltar a jogar mal, volta o Bruno Henrique. Agora, Cebolinha, Luiz Araújo estão se achando nesse Flamengo. Tem palmeirense aqui sem graça nos bastidores do nosso estúdio, sem graça com o que aconteceu no Maracanã. Então, uma boa tarde, Flávio Prado. Boa tarde, velho Vamp. Eu não vou fingir, não. Ele não chegou. Mas eu tô dando boa tarde pra ele, que ele deve estar ouvindo lá no carro, que ele tá atrasado, deve estar com caganeira de ver esse atropelamento do Flamengo. Essa é a verdade. Deve ter tido uma caganeirazinha, vai chegar atrasadinho, vamos jogar na cara dele o que aconteceu no Maracanã, porque quando perde, ele fica falando que a Ferrari falhou, que a Ferrari não ligou, fica engraçadinho. E boa tarde, Vanderlei Nogueira. Agora, que atropelamento do Flamengo no Maracanã. Sem dúvida. Um atropelamento que nem o Abel Ferreira... Teve polêmica de arbitragem? Teve. Mas ele nem falou tanto da arbitragem. Ele falou, Flamengo mereceu, jogou melhor, perdemos e agora o campeonato está em aberto. E está muito em aberto. Se o Botafogo não ganha do Grêmio hoje, o campeonato tem Botafogo, Palmeiras, Flamengo com um jogo a menos contra o Red Bull Bragantino e Grêmio na disputa pelo título brasileiro. São 5, Vanderlei Nogueira. Boa tarde. Eu preciso recuperar, que eu deixei claro que você tá com caganeira, né? Porque sempre quando o Flamengo ganha bem, você chega atrasado. Então tem alguma coisa aí que quando o Flamengo ganha e ganha bem, você deve estar no banheiro, você deve estar lá refazendo tudo que você falou, tudo que você deixou claro aqui que a Ferrari falhou. Coquinho, bota a Ferrari pra ele. Bota a Ferrari. Ó como ela passa hoje. Só que, de repente, apareceu o Palmeiras na frente. Aí atropelou. A Ferrari atropelou. Cachorro que late no morro. O Palmeiras no Maracanã. Atropelou. E você viu um atropelamento rubro-negro de uma Ferrari que estava a 300 por hora no Maracanã. Mas calma aí, por que o serviço todo pro rival? Ele pode fazer o serviço todo pra ele. Porque se o Flamengo jogar bem, todos os jogos que ele tem em casa, ele só tem o São Paulo fora, ele pode ser campeão. O Botafogo, então ele não tá fazendo o serviço só pro Botafogo, tá fazendo pra ele. O Botafogo não tá na vantagem. Tá na vantagem. O Flamengo ganhando. Botafogo tá na vantagem. Imagina a vitória do Palmeiras ontem. Hoje o Palmeiras tá ali na liderança. Sim, pro Botafogo seria pior. Pro Flamengo tá na liderança, falta quantas rodadas? O Botafogo tem que perder 2, viu? Não, vamos lá. O Flamengo ganhou 56. Se o Botafogo não ganha hoje, tá igual. O Flamengo tem um jogo a menos também. Sim. Aí o Flamengo, se ganha o jogo que ele tem a menos, que é contra o Red Bull Bragantino, ele tem 59. E passa o Botafogo? Não. Minha matemática só... Mas se o Botafogo perde hoje, ele empata com o Botafogo, amigão. Sim, tem um monte de coisa de sim, e decepção o ano todo. Tá na briga, de fato, tá na briga. Eu falei, eu acho que até o Flamengo é que vai mais perseguir o Botafogo do que o próprio Red Bull Bragantino e o Palmeiras. Você acha que o Flamengo persegue mais que o Palmeiras? É, eu acho que sim. Não sei, não. Perdeu dois e ganhou de 12 pontos, ganhou 6. O que é muito pouco para ser campeão. O que a gente entende, o que eu entendo, é que quando você tem um treinador como Abel Ferreira, é mais ou menos quando você ter... Eu não gosto muito dessa visão, mas eu acho que hoje se pensa muito que o treinador, ele tem que chegar pro cara e falar, você tem que comer, você tem que jogar pela prato de comida, você tem que jogar pela sua mãe, pelo seu pai. Eu nunca joguei pela minha mãe,
nunca trabalhei pelo meu pai, nunca trabalhei, só pelos meus filhos. Pelos meus filhos eu faço de tudo. Agora, jogar futebol, você não precisa, olha, você tem que comer um prato, você não, cara. Eu acho que o Abel Ferreira, ele veio para esse país aqui, apesar da portuguesa ter sido extremamente xenofóbica em relação à menina brasileira lá em Portugal, o que ela fez. Até porque o que os portugueses roubaram de ouro nosso, vocês não têm ideia. Dá para ver, sabe quantos navios dá para ir para lá? Né? E ninguém está pegando o lugar de ninguém lá. Muito pelo contrário, aqui também a gente não pode tratar o português Abel Ferreira, o português Antônio, o português Luiz Castro, o português... Não, é o treinador, que é uma profissão. E a gente respeita tanto o Abel Ferreira que não tem nada a ver com isso, até porque esse cara, um livro que ele fez, ele deu 6 milhões para o povo brasileiro. Esse rapaz aí, o Abel Ferreira. 6 milhões. Qual foi o outro escritor que doou 6 milhões? Eu não sei. Até porque quem escreve livro nesse país não ganha dinheiro. No seu Paulo Coelho, que é aquelas coisas lá que escreve, né? E vende Xavier muito. doou toda a sua obra. Chico Xavier doou toda a obra. Né? Não vou falar, senão vai dar processo de novo. Pensei naquilo mesmo, mas não pode falar, né? Porque é uma coisa impressionante. Aí o Abel Ferreira veio, faz o Mike jogar. Fica 2 anos na reserva, não foi? Aí faz o Marcos Rocha jogar. Jogar de zagueiro, jogou de zagueiro. Zagueiro no último jogo. Aí ele faz o Rafael virar volante. Ele faz o entendimento da torcida, entender que aquela academia acabou, que o Palmeiras é um outro tipo de jogo, que eu preciso ser campeão. E eu, babacamente falando, eu não entendi quando ele colocou que o Botafogo já era campeão. Porque ele sabia que ele ia buscar o título. Ele sabia, ele tem gana disso. Ele é o treinador que tinha que ser da seleção brasileira. Esse cara, ele só perde pro Guardiola pra mim. Saudações rubro-negra, pessoal. Esse aqui foi o nosso corte de hoje, né? A gente acabou de ver aí os donos da bola, o craque Neto elogiando demais o Abel Ferreira, né? Também essa confusão, essa treta aí entre o Pilhado e o Vampeta. O Pilhado aí, né, muito empolgado com essa vitória do Flamengo. E também a gente viu aí no Placar TV o Facicano, o Sormani comentando, né, essa grande vitória do Flamengo para cima do Palmeiras. O Flamengo que foi avassalador, né? O Flamengo que amassou a equipe do Palmeiras. O Flamengo não tomou conhecimento do Palmeiras, foi para cima, venceu por 3-0, 2 gols do Pedro, 1 do Arrascaeta. Assim o Flamengo segue vivo no Campeonato Brasileiro em busca desse campeonato, né, de ser campeão. Então, esse aqui foi o nosso corte, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos.